Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Danilo e nós estamos começando mais uma aula de história. Vocês estão iniciando aí mais um ano letivo, estão também iniciando mais uma fase na vida de vocês, que é o sexto ano, estão saindo lá do ensino fundamental 1 e entrando no ensino fundamental 2. E vocês, desde que vocês entraram na escola, vocês estão estudando a matéria de história, a disciplina de história, e vão continuar sempre estudando esta matéria de história. E nada mais, nada menos, né, que começar o ano letivo com este tema aqui que vocês estão vendo, que é a introdução ao estudo de história. E este tema é muito importante para que vocês possam entender o que é a história, como ela surgiu, como que surgiram os historiadores, como pesquisar a história. Então, esse tema tem uma grande importância na vida de vocês e vocês verão isso a partir da aula de hoje, ok? Vou começar aqui a aula, deixa eu passar aqui o primeiro slide. Nós estamos vendo aqui a definição de história. Olha a pergunta aqui, ó, né? O que é história? Peço que vocês acompanhem comigo o texto, que a gente vai lendo o texto e eu vou explicando para vocês. Segundo o texto aqui, ó, o termo história é originado do vocábulo grego historie, que tem como conceito a ideia de investigação. Então, a história tem a ideia de investigação. História seria investigar, ou seja, do entendimento vindo por meio da pesquisa. Então, a história ela tem uma relação muito grande com investigar algo e pesquisar algo. Pesquisa. Ainda no texto, vai dizer que Heródoto, antigo historiador grego, né, viveu na Grécia, é considerado o pai da história. Tem até aqui um busto dele que fala, né, aqui em cima, do Heródoto. Ele é considerado o pai da história. Por que ele foi considerado o pai da história? Porque foi ele quem desenvolveu os primeiros estudos com algum método mais sistematizado, ou seja, ele foi um dos primeiros historiadores, para se dizer o primeiro historiador. Ele começou a utilizar métodos de pesquisa da história que vocês verão hoje, muito tempo atrás. Então ele é considerado como o pai da história. Retornando ao texto, ele vai dizer assim, ó, a história é identificada como narração, isto é, o historiador seria um memorialista, escrevendo, por exemplo, né? No presente, sobre os acontecimentos do passado. Então, a história é identificada como narração. Sempre quando, principalmente esses dias eu estava ouvindo a minha tia contando a história lá do tempo que ela era criança. Então, o que ela estava fazendo? Estava narrando uma história da vida dela. Então, ela guardou essa lembrança e estava contando para os sobrinhos dela. Então, ela pode ser considerada uma historiadora também. Aí eu trouxe algumas citações. A gente chama esse texto aqui de citações. Por quê? Foi alguém que disse. Então, a gente coloca ali entre aspas. Por exemplo, James Havell, ele vai dizer que a história inclui todo traço e vestígio de tudo que o homem fez ou pensou desde o seu primeiro aparecimento sobre a Terra. É uma das definições, um dos significados de história. Já este outro, né, que é um nome difícil, né, Claudum, é um nome bem difícil. Aí ele vai dizer o seguinte, ó, a história é o registro da sociedade humana ou civilização mundial, das mudanças que acontecem na natureza dessa sociedade. Então, para esse autor, ele vai dizer que a história é o registro da sociedade humana. Tranquilo? Seguindo. Já Boulos, ele vai dizer que a história estuda as mudanças e também as permanências. Como seriam essas mudanças e permanências?
Então, ele vai dizer o seguinte, tentando entender o que ele disse, né? A história, o que ela vai estudar? O que mudou do passado para hoje e o que permanece hoje que veio do passado. É isso que Boulos quer dizer. A história estuda as mudanças e também as permanências. Ele continua aqui, ó, dizendo que a história estuda o tempo passado e também o presente. Por isso, pode-se dizer que a história é o estudo dos seres humanos no tempo. Repetindo ali, ó, ele vai dizer que a história é o estudo dos seres humanos no tempo. Mas, vocês já pararam para pensar? Então, vamos pensar agora o que seria ou quem seria o historiador? Será que o historiador é só aquela pessoa que é formado, fez uma universidade, uma faculdade na área? Será que eu posso ser um historiador? Se eu posso ser um historiador, o que eu preciso fazer para ser um historiador? É o que vai dizer aqui. Acompanhe comigo a leitura. O historiador é um especialista que narra e conta a história. Então, o que ele faz? Olha o que ele faz aqui, ó. Dedica-se a estudar o homem desde a época mais remota, mais antiga. Esse remoto quer dizer mais antiga, até os dias atuais. Aí bem ao centro aqui eu coloquei para vocês, entenderem melhor, um desenho, né, de um historiador. Ele é um historiador. E olha as características de um historiador. Para ser historiador tem que ter estas 4 características. Primeiro ali, ó, deixa eu pegar o canetão, que é o primeiro aqui, ó. O historiador, ele interpreta fatos históricos. Ele interpreta o quê? Ele pega um acontecimento e vai tentar entender o que aconteceu. Ah, por exemplo, esse prédio aqui caiu. O historiador, o que ele vai fazer? Ele vai pegar, ele vai tentar entender o porquê que o prédio caiu. Ele vai interpretar aquele acontecimento. Um exemplo. O historiador também, ele analisa registros que foram deixados. Né? Talvez alguma pista, uma carta, uma gravação de vídeo. Então, o historiador ele vai fazer análise desses registros que foram deixados para tentar reconstruir a história. O historiador também ele busca o quê? Vestígios que possam fornecer a informação. Entrevistar alguém. Ou talvez verificar se existe alguma mudança no tempo, no espaço. E por último aqui, ó, ele estuda documentos e fontes históricas. Então, para ser um historiador, ele tem que ter essas 4 atribuições, as 4 características. Certo? Tranquilo? Continuando. Como é possível estudar o passado? Aqui vai dizer, né, nós vamos ver aqui, tentar entender como é possível nós estudarmos o passado. Sendo que muitas vezes, vamos supor, quero estudar o passado, mas quero estudar o que aconteceu há 200 anos atrás, mas 200 anos atrás eu não existia, não tinha nascido ainda. Então, como que eu vou estudar o que aconteceu há 200 anos atrás? Para um historiador, tem vários métodos, tem várias formas de se estudar o que aconteceu no passado. Acompanhe comigo a leitura. Através das fontes históricas. Olha, já no início do texto vai dizer que para nós estudarmos o passado é necessário estudarmos ou identificarmos as fontes históricas. O fato histórico é estudado através dos vestígios e documentos que o homem fez e deixou no passado. Então o historiador vai investigar as fontes históricas, vai lá no passado, né, estudar através dos vestígios e documentos que o homem
fez e deixou no passado, para tentar reconstruir a história. Os historiadores usam várias fontes de informação para construir as sucessões, né, a sucessão de processos históricos. Então, os historiadores fazem isso, eles vão lá no passado, começam a pesquisar, encontram vestígios, documentos, juntam as fontes históricas e começam a reconstruir o passado para poder contar a história. E aqui eu coloquei 4 fontes históricas que vocês estão visualizando, certo? Porque, por exemplo, nós temos as fontes iconográficas, que a gente vai ver, fontes orais, fontes escritas, fontes materiais. Nós vamos ver cada uma delas. Ó, a primeira aqui, ó, começamos com as fontes materiais. O que são fontes materiais? São aquelas fontes apresentadas na forma de matéria, como moedas, cerâmicas, fósseis, monumentos e dentre muitas outras. As fontes materiais, basicamente, é aquela que a gente pode tocar. Pode tocar, são as fontes materiais, a gente pode ver, tocar. Que dá para se pegar a fonte material e estudar ela. São normalmente materiais encontrados pela arqueologia. Nós vamos estudar o que é arqueologia mais para frente, fiquem tranquilos. Aqui eu coloquei 2 exemplos, né? Nós temos aqui um esqueleto de um dinossauro, provavelmente é um Tiranossauro Rex, que é uma fonte material. Temos aqui moedas, que é uma outra fonte material, que através dessa moeda, por exemplo, estou vendo aqui as moedas. Nessas moedas que vocês estão vendo, que nós estamos vendo aqui, a gente sabe que elas são antigas, talvez elas não tenham mais valor, mas é através dessa moeda que é possível pesquisar o passado, saber que povo, né, utilizava essas moedas, quando que ela surgiu, o que fez com que criasse essas moedas. Então, é uma fonte material. Seguindo aqui, ó, nós temos as fontes escritas. Elas são encontradas ali em formas de cartas, testemunhos, receitas, diários e entre outras. Podem ser manuscritos ou impressos, como eu coloquei os exemplos aqui. Um jornal impresso, um boletim talvez com informações. Quem vai na igreja? A igreja sempre nos finais de semana, na igreja eles entregam um boletim informativo da igreja. É outro exemplo. Né, um diário, um livro, e como o próprio texto disse, né, eles podem ser manuscrito ou impresso. Seguindo aqui, tem as fontes iconográficas, que são representadas por imagens em geral, como fotografias, filmes e pinturas. Então, todas as fontes iconográficas são fotografias, filmes e pinturas. Existem filmes, por exemplo, que são baseados em fatos reais. Eles são fontes iconográficas. Temos, por exemplo, fotografias, como essa fotografia que nós estamos vendo aqui, desta mulher e uma criança. Essa fotografia aqui é lá do tempo da escravidão aqui no Brasil, onde havia mulheres escravas que cuidavam dos filhos dos seus senhores. Então, há um registro aqui. É uma fonte histórica. Se vocês viram que eu contei a história, eu disse o que esta mulher estava fazendo, porque lá atrás um historiador pesquisou para tentar entender o que seria essa foto. Nós também vemos aqui uma pintura que remete à proclamação da República do Brasil. Então, nós estamos vendo aqui uma pintura que remete a um fato histórico, a um acontecimento histórico. Tranquilo? Beleza? E temos as fontes orais, né? Que são mais utilizadas ali para o estudo da história recente. Podem ser entrevistas, relatos, depoimentos e entre outros. Podem ser gravados ou, se possível, contados por pessoas que conheçam a história. E o que isso quer dizer? Por exemplo, quando nós estamos assistindo o jornal e no jornal está passando uma reportagem, aquele repórter que está lá, ele é um historiador que está utilizando uma fonte oral para passar uma notícia, uma informação, contar uma história. Então, ele pode ser gravado ou contado por outras pessoas. Quando a minha tia contou a história de quando ela era criança, ela estava praticando a história.
De que forma? Que fonte que a minha tia estava utilizando? Uma fonte oral, porque ela estava falando. Aí nós temos aqui o que nós chamamos de patrimônio material e imaterial, dentro da introdução de história. Por exemplo, o que seria esse patrimônio material e imaterial? Seria o conjunto de bens materiais e imateriais que contam a história de um povo e sua relação com o ambiente. É legado que herdamos do passado e que transmitimos para outras gerações. Então, dentro das fontes históricas, além do que nós já vimos agora há pouco, nós temos o patrimônio material e imaterial. O material é aquilo que a gente pode pegar. O imaterial é aquilo que a gente não pode pegar, mas a gente sente. Por exemplo, o patrimônio material, segundo o texto aqui, são os aspectos mais concretos da vida humana e fornecem informações sobre pessoas, cultura, cultura material, e é o mesmo que o objeto ou artefato. Aí eu coloquei uma igreja aqui, essa igreja aqui de Ouro Preto, em Minas Gerais. Essa igreja é um patrimônio material, porque a gente pode ver, a gente pode tocar nela, a gente pode conhecer, ver as formas, contar a história dela observando a igreja. Já o patrimônio imaterial, as práticas representam o quê? São as práticas ali representadas, né? Práticas e conhecimentos e técnicas, eles não são palpáveis, não é possível pegar. Eles são ali mais abstratos, como as lendas. A gente pode pegar a lenda, por exemplo, a lenda do Saci Pererê, do Boto. A gente não pode pegar o Saci Pererê, pegar o Boto, porque a gente não vê, mas a gente sente. O patrimônio material é aquilo que a gente sente. Não é concreto, mas sentimos. As danças, os costumes, a cultura, a música que a gente escuta é um patrimônio material, porque a gente sente, a gente só não consegue tocar, porque não é algo físico. E pessoal, por hoje nós encerramos essa primeira parte, temos ainda a continuação sobre a introdução, né, do ensino de história, dos primeiros conceitos que definem a história. Peço que vocês leiam um texto de apoio, é necessário, porque a videoaula é só uma complementação. Leiam os textos de apoio, realizem os exercícios. Em caso de dúvidas, eu estou à disposição, vocês podem entrar em contato comigo, ok? Então, até a próxima!